Nosso Deus é bom e Ele cuida de nós, Ele supre as nossas necessidades e Ele não tem outro povo. Está bom? Som. Ele não tem outro povo a não ser o povo redimido para promover o seu reino. E nós também participamos com alegria, sabendo que Deus é aquele que cuida de nós, é aquele que supre as nossas necessidades e é o Deus que realiza a sua obra através das nossas vidas. Tudo vem dele, mas é uma honra e é um privilégio podermos participar no reino de Deus, sendo os agentes de Deus aqui na Terra. E esse é um privilégio que nós temos, por isso é que participamos com os nossos bens, com os recursos que Deus vai colocando à nossa disposição, porque Deus não tem outro meio, Ele tem todos os meios, mas não tem outro povo visível que pode continuar a sua obra. Então, para promover o seu reino, Ele usa o seu próprio povo, salvo pela graça que vem do próprio Deus. Saudar aos irmãos que nos visitam. Já vamos sentindo que chegamos no verão. Essa é uma realidade também, mas damos graças a Deus porque os irmãos, alguns já estão a regressar depois de um tempo de descanso, outros vão saindo. Esse tempo é sempre bom, útil para revigorar as forças e também preparar cada um de nós para o ano que se vai seguir. Para a nossa reflexão esta manhã, eu queria partilhar com os irmãos um texto que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses. Hoje vamos sair da carta aos Hebreus, tendo em conta a ceia do Senhor e tudo que envolve também esse memorial que marca as nossas vidas, que nos faz lembrar aquilo que Deus fez por nós e aquilo que continua a fazer por nós. Então, esse texto de Paulo aos Colossenses, portanto, o adequado também é o que o Senhor colocou no coração para a nossa reflexão esta manhã. No capítulo 2, portanto, e vamos ler a partir do versículo 8, pelo menos para ter algum contexto. E vamos até o versículo 16. Ou 17, assim fecharemos o contexto da passagem. Carta aos Colossenses, ou Epístola aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja que estava na cidade de Colossos. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente e encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Até aqui. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado pela salvação que temos em Cristo.
Obrigado pela alegria que temos da salvação, por isso é que cantamos hinos de louvor a Ti, sabendo que Tu és o nosso Deus, aquele que nos ama acima das nossas falhas, das nossas faltas, da nossa imperfeição. Ó Pai, o Teu amor é maravilhoso e tem tocado os nossos corações a cada dia. E isso leva cada um de nós também de joelhos diante de Ti, em espírito de gratidão, louvando o Teu nome. Obrigado, Pai, pelo dia que nos estás a dar, fruto da Tua misericórdia, e o tempo de culto que também nos tens permitido aqui. Que este culto continue a ser do Teu agrado, porque Ele é para Ti, Pai Santo. E agora peço-Te, soberano Deus, que fales aos nossos corações. Que a Tua palavra possa animar a nossa fé. Que a nossa visão possa ser direcionada a Ti. Que a cruz, ó Pai Santo, possa ser o centro da nossa esperança. Pois é lá que Tu realizaste a obra maravilhosa que mudou as nossas vidas. E que continua a salvar homens e mulheres. Pai, nós Te louvamos. Peço também que Tu me ajudes a ser claro na exposição da Tua palavra. Obrigado mais uma vez por aquilo que Cristo realizou na cruz. E nós Te queremos louvar por causa disso. Abençoa-nos, ó Pai Santo, assiste-nos e fala aos nossos corações. É essa a nossa oração de gratidão e de louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esta carta é uma das cartas consideradas por os estudiosos bíblicos como o texto onde Paulo exalta de forma incomparável a pessoa e a obra de Cristo. Dizem estudiosos que é nesta carta onde Paulo vai falar mais sobre Cristo de forma singular, como ele não fala nas outras cartas. É claro que em todas as cartas de Paulo, Cristo é a figura central. Mas nesta carta ele o faz de forma sublime, de forma singular ou particular, porque ele tinha em mente algo que queria corrigir daquilo que estava a acontecer na igreja lá em Colossos. Então, como os irmãos e todos nós sabemos, esses escritores bíblicos foram inspirados por Deus, mas eles não falaram de forma aleatória ou de forma apenas transcendente. Eles responderam muitas vezes a questões, a realidades concretas que havia nas igrejas. Foram usados por Deus, escreveram a palavra de Deus, mas essa palavra de Deus vinha num contexto sociológico ou histórico e que envolvia igrejas reais, locais. Por isso é que os assuntos que eles trazem em cada carta têm ênfases diferentes. O tema central da Bíblia é Deus. E normalmente a Bíblia é escrita para crentes, não é? Os irmãos, não sei se já notaram isso, que do princípio ao fim, a Bíblia é um livro para crentes. A Bíblia não é um livro, em primeira mão, direcionado aos não crentes. Não é? A mensagem de Deus é ao povo de Deus. E a pergunta que nós fazemos, e os não crentes? Qual é a mensagem bíblica? Normalmente a Bíblia só tem uma mensagem para aqueles que não são crentes, que se rendam a Deus. Portanto, a Bíblia tem esse cunho evangelístico para aqueles que não são crentes, mas todas as histórias que conta, todas as influências de Deus na história que a Bíblia relata, de forma resumida, tem a ver com a confirmação da fé daqueles que são crentes. Portanto, a mensagem bíblica é uma mensagem dirigida àqueles que creem em Deus. E aqueles que não creem em Deus, a única mensagem para eles é que se arrependam e se rendam a Deus para que façam parte do povo de Deus. E Paulo então escreve esta carta porque ele ouviu falar que havia ensinos ou pessoas que tinham penetrado na igreja lá em Colossos e que estavam a acrescentar coisas para além da pessoa de Jesus Cristo. Então havia várias filosofias ou pessoas mestres, aparentemente crentes, que se envolviam na igreja e que, por capacidades que tinham, de oratória ou de conhecimento, então tinham espaço para ensinar dentro da igreja. Só que as pessoas começaram a ensinar coisas que não batiam certo com aquilo que era o cerne do Evangelho propriamente dito. Paulo não tinha fundado essa igreja. Quando ele escreveu essa carta, ele ainda não tinha estado lá em Colossos. Se nós virem o mapa, a igreja de Colossos ficava na Ásia Menor. Portanto, na mesma área onde se encontravam as 7 igrejas que estão no livro de Apocalipse. Portanto, desde Éfeso até Laodiceia. Mas a Bíblia não diz que Paulo visitou todas aquelas igrejas. Paulo esteve mais em Éfeso, que era a cidade central daquela zona,
onde ele pregou a palavra, e uma das pessoas que estava naquela congregação, que era Epáfras, ou Epafrodito, e ele levou a mensagem, portanto, o evangelho que recebeu, ele se converteu, então quando regressou para a sua terra, e ele então é usado por Deus para um trabalho lá em Colossenses. Portanto, tudo o que Paulo vai dizer nesta carta é resultado das informações que lhe chegaram aos ouvidos, principalmente pelo próprio Epáfras, como o próprio Paulo vai dizer isso. E Paulo ficou muito preocupado com aquilo que Epáfras contou, que aquela igreja começou bem, Cristo era o centro daquela igreja, mas agora havia outros mestres que estavam a introduzir aquilo que Paulo vai chamar aqui de vãs filosofias ou vãs sutilezas. Nós viram aí no versículo 8, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos ou os ensinos primários do mundo e não segundo Cristo. Por isso é que Paulo começa com cuidado. Né? Cuidado que ninguém vos torne cativos. Que ninguém vos coloque uma rede, uma prisão, com ensinos que não têm nada a ver com Cristo. E ele vai fazer a mesma coisa também no versículo 16. Não sei se não notaram, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida, bebida, ou de dia, ou de festas. O que mostra que havia várias correntes lá em Colossos que estavam a ensinar. Por um lado, os mestres de muitas filosofias que estavam a misturar o cristianismo com os seus ensinos, os rudimentos, chamados ensinos primários. Talvez aqui também a influência do agnosticismo, ou do gnosticismo, que estava a penetrar a igreja com o seu ensino da fé secreta, ou das mensagens secretas que as pessoas deviam conhecer através daqueles mestres, mas também havia alguma influência aqui de uma seita judaizante, ou judaica, que enfatizava mais os dias, a dieta, o culto aos anjos e outras coisas. Então Paulo vai falar, pelo menos vai atacar 4 ensinos diferentes que colocavam em causa o ensino central que devia ser colocado no Senhor Jesus Cristo. E ele então vai chamar a atenção aqui para dizer, olha, esses mestres ensinam que para ter uma espiritualidade plena, completa, vocês devem conhecer esses ensinos secretos. Mas eu quero dizer que Cristo é a fonte de todo o saber. Quem quer conhecer a Deus, basta conhecer Cristo, portanto ele já conhece a plenitude de Deus. Porque em Cristo nós encontramos todas as qualidades, todos os atributos divinos. Portanto, a pessoa não pode conhecer Cristo e precisar de um outro conhecimento extra para ter uma fé equilibrada. Então, Paulo vai ser duro nesta carta para atacar esses falsos ensinos. E ele então diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Versículo 9. Ele diz que quem conhece Jesus, conhece Deus. Portanto, não ouçam esses mestres que estão a dizer o caminho para se conhecer a Deus é preciso ser iniciado a entrar em ensinos secretos que só alguns iluminados conhecem, assim que a pessoa vai descobrir na plenitude quem é Deus. Paulo está a dizer, não! Isso é mortal. Isso despreza a obra que Deus realizou através do seu Filho. Cristo, ou em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Deus é invisível, mas no Cristo visível, de carne e osso, nós encontramos todas as qualidades, todos os poderes, todas as capacidades que o próprio Deus tem. E nele também, diz ele, estás aperfeiçoados, ou estás completos, ou encontram a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Paulo vai repetir principado e potestade 2 vezes aqui nesse trecho. E ele, quando fala de potestade, principado e potestade, está a falar do mundo angélico, do mundo espiritual. E aqui nesta carta, normalmente tem sentido negativo. Ele está a falar de demônios. Está a falar do reino, portanto, do ambiente demoníaco, mas também dos agentes, os próprios demônios. E Paulo diz aqui que Cristo é o cabeça de todo o principado e potestade. O que é que ele está a dizer? Aqui cabeça significa autoridade. Cristo tem autoridade sobre qualquer entidade. Por mais poderosa que seja, Cristo está acima. Portanto, não tenham medo desses demônios que estão a usar pessoas para introduzir outra mensagem, como se os crentes precisassem de um poder extra para além do poder de Cristo. Cristo é a autoridade máxima. Ele tem autoridade sobre os principados e as potestades. E ele continua a dizer assim, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo,
tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo aqui mostra claramente que uma das vertentes era uma vertente judaica. Provavelmente esses mestres, como eram judaizantes noutras igrejas, insistiam que os crentes gentios também precisavam de passar pela operação física da circuncisão para serem verdadeiros crentes. Paulo diz, não! A circuncisão verdadeira é a circuncisão espiritual. É afastar homens e mulheres do pecado, trazendo esse grupo de pessoas para o reino do seu Filho de amor, como ele vai dizer no capítulo 1, versículo 13. A circuncisão física que os judeus tinham era apenas um símbolo da entrada na aliança que o povo tinha traçado com os judeus. Mas quem não é judeu é um crente da mesma qualidade como um judeu que crê no Senhor Jesus Cristo e que foi circuncidado. Portanto, a circuncisão física não era um fim em si mesmo. Apenas simbolizava uma purificação, uma separação espiritual. Portanto, vocês aí em Colossos, que são gentios, ele está a falar em primeiro lugar aqui aos gentios, não precisam dessa circuncisão. Porque vocês já foram circuncidados. Não de forma física. Uma circuncisão, uma operação realizada por mãos humanas, mas sim uma operação que é feita em Cristo ou a partir do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma circuncisão espiritual. E ao serem separados, vocês foram unidos a Cristo, diz em versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscita os mortos. Ele está a usar aqui a metáfora ou o símbolo do batismo físico. Quando nós batizamos alguém, quando nós somos batizados, a simbologia do batismo é que morremos com Cristo. Portanto, aquele Cristo em que nós cremos, que salvou as nossas vidas, que morreu por nós, então, simbolicamente, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. Mas aquele ato físico é apenas simbólico. Ela é importante. Ela explica muitas coisas, ela dramatiza verdades espirituais. Mas o verdadeiro sepultamento é que quando Cristo morreu, aqueles que creem nele, portanto, morreram com ele. E ao ressuscitar dos mortos, então os crentes já ressuscitaram com Cristo. Todos os verdadeiros crentes já ressuscitaram. Nós sabemos que ainda falta uma ressurreição física, futura. Mas em termos espirituais, nós já ressuscitamos com Cristo. Por isso é que nós somos uma nova criatura, que vive uma nova vida em Cristo e já não é Adão. Isso tudo debaixo do poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou o seu Filho. A Bíblia usa muito essa expressão que Jesus não ressuscitou. Muitos de nós verão se contar e às vezes verão que a Bíblia diz mais: Deus o ressuscitou do que Jesus ressuscitou. Para enfatizar que a ressurreição foi a aprovação do Pai de tirar o seu Filho da morte. É claro que Jesus é Deus. Ele tinha dito antes da sua morte: eu dou a minha vida, mas tenho poder para resgatá-lo. Mas quando a Bíblia fala da ressurreição, normalmente fala Deus, o Pai, o ressuscitou. Para mostrar que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo foi o ato que aprova a obra da sua morte. É isso que nós encontramos na teologia do Novo Testamento. Mas Paulo avança, dizendo assim: então se nós fomos ressuscitados com Cristo quando Ele ressuscitou depois da sua morte, o que é que nos aconteceu de facto? E é aqui onde nós encontramos a verdade maravilhosa deste texto. Veja comigo, versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele. Ele disse que vocês estavam mortos. E o que vos matou foi o pecado, porque o pecado mata. O pecado, digamos assim, é como o trabalho cuja morte é, portanto, o salário. Portanto, o pecado, normalmente e por natureza, ele tende a matar alguém. Por isso é que o pecado separa os homens e as mulheres de Deus e a Bíblia chama essa separação de morte espiritual. Ou seja, falta de comunhão espiritual. E Paulo está a dizer aqui, enquanto vocês, colossenses, estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ou seja, uma vida totalmente entregue ao pecado, cumprindo princípios, satisfazendo desejos que são contrários a Deus, Deus tomou uma decisão, fez algo. O que é que Paulo diz? Ele vos deu vida juntamente com Ele.
Aqueles colossenses que creram em Jesus Cristo, que ouviram a mensagem da salvação, que houve um homem que veio neste planeta Terra, que viveu uma vida completa e deu a sua vida por pecadores. E todos aqueles que nele depositam fé, então têm a vida eterna. Esses colossenses que formavam essa igreja creram nessa mensagem. E Paulo então diz, ao crerem nessa mensagem, vocês receberam vida, uma vida eterna, uma vida que nunca mais tem fim. E ele continua dizendo, e receberam vida juntamente com ele. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, todos aqueles que creem nele, morrem com ele e ressuscitam com ele. E essa vida não tem fim, é a vida eterna. Mas Deus fez mais do que dar a vida. É claro que eles têm a vida eterna. E Paulo queria mostrar as consequências da cruz. A glória da cruz, o poder da cruz. Vejam o que ele diz. Perdoando todos os nossos delitos. Os que prestam muita atenção à gramática, notaram uma mudança aqui? Ele estava a falar de vós. Mas chega aqui, ele muda de pronome. Ele vai para a primeira pessoa do plural. Ele diz vós, ele vos deu vida, vocês estavam na vossa incircuncisão, quando não conhecias Deus, vós, mas ele diz aqui, vocês foram circuncidados, a circuncisão espiritual, e Deus vos deu vida juntamente com Cristo. Mas ele muda, diz assim, perdoando todos os nossos pecados. Ele não diz os vossos pecados. Porque Paulo está a falar para uma audiência maioritariamente gentia. Mas quando Paulo chega aqui e fala do perdão de Deus, ele diz assim, todos nós estamos no mesmo grupo. Todos nós precisamos do perdão desse Salvador. Perdoou os nossos pecados, ou os nossos delitos, transgressões. E como é que ele o fez? Então Paulo explica uma verdade teológica maravilhosa aqui. E só nesta carta o apóstolo Paulo diz desta forma. Diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, encravou na cruz. O que é que Paulo está a dizer? Ele usa uma prática cultural daquele tempo, em que alguém comprava coisas sem o dinheiro na mão, ou sem o elemento de troca, então quem concedia o bem material anotava o seu nome. Dizia, olha, já levaste um pacote de açúcar hoje. E a pessoa aparecia lá amanhã, dizia, olha, quero sal. Então a pessoa para a dona Joana levou 1 quilo de sal. E ia colocando na lista. E a lista ia aumentando. Ainda essa prática existe em alguns povos. E eu fiquei a saber que mesmo aqui em Portugal, sobretudo no interior, era assim. Não é? As pessoas tinham uma mercearia, uma loja, e as pessoas iam lá levantando as coisas, mas não tinham dinheiro na mão. Então deixavam o nome e o produto que tinham levado e a quantia que deviam. Depois chegava uma altura que iam liquidar aquilo. E até ouvi alguém contou que quando as pessoas ultrapassavam a data de pagamento, não pagavam 1 mês, 2, 3, então quando ficava aborrecido o dono, porque ele estava endividado, precisava do dinheiro para comprar mais produtos, então colocava uma lista e tornava essa lista pública, colocava à porta do loja. Portanto, a dona tal deve 50 euros, o senhor Joaquim deve 70 euros. Então, por vergonha, às vezes as pessoas dizem, não sabia, afinal tem uma mandíbula, toda a gente vai saber, vou já pagar amanhã. Às vezes acontecia isso. E no primeiro século era muito assim, não é? E Paulo vai usar essa prática para, metaforicamente dizer, o pecado é uma dívida. Qualquer pensamento pecaminoso nosso, qualquer ato, é como uma dívida que nós estamos a acumular. E a dívida do pecado é incalculável. E de muitos pecados, mais assombroso ainda se torna. Então, o que Paulo está a ensinar aqui é que Deus deu vida, perdoando os nossos delitos ou pecados, e ele disse, tendo pegado naquele escrito de dívida, que os latinos chamavam de títulos, então que estava ali, que expunha a nossa miséria, os nossos pecados, até aqueles mais secretos, mais escondidos. E diz Paulo que essa lista, esse escrito de dívida, era contra nós. Era-nos desfavorável, porque a cada pecado a conta ia acumulando. E a conta do pecado é quase ou totalmente impagável. E o que é que Cristo fez? Paulo está a dizer, olha, sabe o que aconteceu? É que a vossa lista está ali. E cada transgressão da lei era mais uma dívida.
no pensamento, uma mentira, um olhar cobiçoso, uma zanga não resolvida, a ira incontrolável, pense motivações erradas para fazer até coisas boas, tudo isso estava naquela lista, era o escrito que devia ser usado ou que será usado no último dia, sobretudo para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Então, o que é que aconteceu lá na cruz? Como é que Cristo perdoou os nossos pecados? Paulo usa essa ilustração para dizer, sabe o que é que Deus fez? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, ou seja, desfavorável a todos nós, e que contava ou constava de ordenanças, ou seja, cada mandamento violado de Deus havia uma dívida acumulada. Por isso é que a vida do ser humano sem Cristo é de desespero completo. Se alguém hoje me provasse que eu devo milhões no Estado ou 300 mil euros, eu não sei como pagar. Provavelmente vou dizer, escravizem para fazer o serviço toda a vida. Não tem isso. Agora, na perspectiva divina, cada pecado é gravíssimo. Não há como pagar isso. O que é que Deus fez? Pegou nessa lista, que tinha cada pecado descrito, cada violação da lei de Deus, cada transgressão dos mandamentos de Deus. E diz Paulo, o qual nos era prejudicial, removeu e inteiramente encravou na cruz. Amados, essa é a glória da cruz, esse é o poder da cruz. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, os irmãos sabem que politicamente ou sociopoliticamente foi colocado um escrito lá na cruz. Os irmãos que têm imagens, claro que não havia fotografias, temos imagens. Quando nós vemos a imagem da cruz com Jesus, provavelmente vem uma inscrição, não é? Nas Bíblias ilustradas, ou nos livros ilustrados. INRI, ou INRI, não é? Que é o resumo de Jesus Cristo de Nazaré, rei dos judeus, não é? Que estava ali. Porque Pilatos, havia uma regra que era obrigatória juridicamente. Quando alguém era crucificado, tinha que haver uma justificação, a razão pela qual a pessoa foi justificada. Então, toda pessoa que passasse e visse um homem crucificado, sabia, ele é criminoso, ele foi apanhado assim, ele é assassino, ele fez isso. Então, Jesus Cristo, como foi acusado de ser rei dos judeus, um outro rei, e para os judeus que confrontava não só a Herodes, mas ao próprio César, então a sua acusação política foi que ele é rei dos judeus. Aliás, os fariseus discutiram, não é? Foram lá ter com Pilatos e disseram, não escreva rei dos judeus, ele não é nosso rei. Escreva, ele disse ser rei dos judeus. E Pilatos vai escrever lá em João capítulo 19, 22, versículo 22, diz assim, o que escrevi. Gregafa. Está escrito, eu não vou mudar. Então, havia isso. E o que é que Paulo está a dizer aqui? Não daquela inscrição, mas diz assim, Deus pegou nos nossos pecados, na nossa miséria, na nossa desgraça, na nossa lista de dívida espiritual e cravou em cima do seu filho. Um homem que nunca tinha pecado, não soube o que é pecar contra o seu Deus, mas ele tinha o títulos, a razão pela qual estava pendurado naquela cruz. E ele morreu por causa dos nossos pecados. E Paulo está a dizer isso, é maravilhoso. E ele fazer isso, na perspectiva humana, ele estava a ser desprezado, envergonhado, derrotado. Mas Paulo disse, não. Ele, lá naquela cruz, aparentemente, sem possibilidade de sair de lá, mas diz assim, fez uma declaração sublime. Depois, despojando os principados e potestades, essa é a segunda vez que ele usa essa expressão, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Porque os demônios, a começar pelo próprio Satanás, são acusadores. E eles não deixaram-se trabalho de acusar. Aliás, a própria expressão diabo, ou diabolos, significa aquele que acusa. E é isso que ele faz. Eles foram derrotados por Cristo, mas eles não pararam, continuam acusados por eles. Quantas vezes nós falhamos na mente, na atitude, etc., e parece que é um peso acusador. Tu já não és filho de Deus. Eles sabem que não podem vencer os crentes, mas continuam a atrapalhar a sua alegria e a sua esperança em Cristo. Por isso é que a mensagem da cruz é central. E para Paulo, qualquer pessoa que acrescente algo mais, aquilo que é a mensagem da cruz, ela era inimigo de Cristo, inimigo da cruz. Tinha que ser combatido. É por isso que ele está a combater essas filosofias, a dizer Cristo é suficiente e a obra que ele realizou na cruz basta.
Ele deu-nos vida, morrendo por nós para nos dar a vida. Deus perdoou os nossos delitos e pecados. Aliás, Ele diz todos. A obra de Cristo é perfeita, é eficaz, é completa. E Deus fez uma troca naquela cruz. Pegou na vida do Senhor Jesus Cristo, não havia nenhum pecado, mas pegou na lista de cada um de nós e colocou em cima do seu filho, como o título da acusação. Por isso é que a ira de Deus caiu sobre ele. E ele não fez só isso. Ao fazer isso lá na cruz, ele estava a declarar diante dos inimigos da fé, seres espirituais, de que todo homem, toda mulher que cresce nele já não podia ser condenado. Por isso é que Paulo diz, ele venceu sobre eles na cruz, expô-los publicamente. Ele usa aqui uma linguagem militar, não é? De tropa romana, exército romano, quando ganhava uma batalha, então confiscava os militares, trazia-os como escravos até a cidade de Roma, os seus reis, os seus bens, e despiam-os a todos, envergonhados, então exibiam-os publicamente. E Paulo está a dizer que Cristo fez isso. Portanto, os demônios, essas forças espirituais que usam falsos mestres para denegrir ou menosprezar a obra de Cristo, foram derrotados publicamente por Cristo na cruz do Calvário. Portanto, o crente deve viver sem medo nem desses poderes e deve valorizar a obra da cruz. Amados, uma igreja verdadeiramente bíblica e aquela que exalta a obra da cruz. Um crente ou uma crente verdadeiramente salvos são aqueles que confiam não na sua força, mas na obra que Cristo realizou na cruz. É isso que traz a esperança, é isso que traz ânimo para continuarem a crer no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu sou salvo por aquilo que Cristo realizou na cruz. Porque se Deus olhasse para a lista dos meus pecados, não existiria a possibilidade da salvação. Mas Cristo recebeu esse castigo. Por isso é que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amados, nós vamos terminar o nosso culto e hoje é o primeiro domingo da semana, pensando nessas verdades. É claro que no nosso texto lemos versículos 16 e 17, mas ali é só para Paulo estar a dizer, se Cristo é tudo para nós, então todas as outras coisas não têm importância. Dias, dietas, vestuário, essas coisas têm valor inferior. Ínfimo. A cruz de Cristo é o centro da nossa espiritualidade. A cruz de Cristo é o centro da nossa esperança. A obra que Cristo realizou na cruz é a garantia da nossa salvação. Confiamos nele. Amado, sempre que alguma coisa menos boa acontece na nossa vida, até o pecado, não há outro caminho de fuga. Não há outro lugar seguro, a não ser nos voltarmos ao pé da cruz. Dizer, Deus, eu sou teu filho. Eu sou tua filha. Provavelmente família na minha vida. Mas para onde irei? Cristo já morreu por mim. Não é licença para viver qualquer tipo de vida, mas é a garantia e a certeza de que a cruz comprou-nos. E o poder do sangue de Jesus limpou-nos. E Ele garantiu-nos uma vida nova. Porque essa dívida Ele levou por nós. Vamos terminar o nosso culto, irmãos, com a celebração da ceia do Senhor.